Hello! Professores não guardam segredos, então é por isso que eu vim trazer como que eu me tornei uma professora empreendedora online logo após o meu au pair. Primeiro eu preciso contar que eu fui professora antes. Alguns anos antes do meu au pair, eu era auxiliar de educação infantil e aí logo depois comecei a trabalhar numa agência de publicidade e depois disso, meio que junto também, eu comecei a trabalhar num curso de inglês. Depois eu fiquei trabalhando num curso de inglês numa escola e como professora particular online, assim, e foi quando eu tive, assim, a minha primeira experiência, mas não era nada demais, eu tinha 2, 3 alunos particulares, até porque eu não tinha como dar conta de uma faculdade, autoescola, 2 trabalhos full time e ainda um extra, então, assim, era bem tenso, era bem complicado, mas eu peguei toda a minha experiência dali, eu aproveitei essa experiência que eu tinha dando aula para realmente estudar como fazer as coisas, então eu sempre perguntava a outras professoras como fazer, eu fazia muitos cursos sobre dar aulas e essas coisas, então durante essa minha primeira experiência aí, eu peguei muito, eu absorvi muito de tudo que eu tinha para absorver e eu sinto que eu me tornei uma ótima professora e cada dia mais eu vou passando, as coisas vão melhorando. Foi ali que eu peguei a minha primeira experiência com plataformas online e tudo mais. Pois bem, chegando no au pair, eu sabia que eu teria 2 opções, ou continuar nos Estados Unidos após o au pair, ou voltar para o Brasil, e desde o início eu já decidi que eu voltaria para o Brasil, mesmo por outras questões, já tem vários vídeos aqui no YouTube falando sobre isso. Como eu já sabia desde o início que eu voltaria, eu sabia que eu seria professora, que essa seria a minha profissão e que esse seria o próximo passo, por assim dizer. Então, todos os cursos que eu precisava fazer enquanto eu estivesse em Nova York, eu fiz sobre educação. Então eu fiz Excellence in Education na Pace University e depois eu fiz um curso online de TEFL, britânico, inclusive, que aí teve todo o certificado, era um curso grande, assim, e eu fiz muito rápido, inclusive, porque eu já sabia muitas coisas, e eu aproveitei também para fazer todos os cursos da Bruna Martioli, principalmente práticas pedagógicas. Então, Bruna Martioli é uma professora aqui no YouTube, ela é pioneira, assim, em falar de rotina de professora e tudo mais. Ela não é professora de inglês, ela é professora de literatura, mas ela dava aula sobre metodologias e tudo mais. Foi um dos primeiros cursos, assim, específicos da área que eu fiz. E eu já estava fazendo letras, então isso me ajudou muito na faculdade também. Mas eu indico super todos os cursos da Bruna Martioli, principalmente aqueles que são mais voltados às práticas pedagógicas e tudo mais. Então, eu comecei a estudar muito sobre isso e eu tinha alguns alunos, eu acho que eu tinha 3 alunos particulares online enquanto eu estava no au pair. E eu fazia as aulas deles enquanto as crianças estavam na escola, então era o meu break, E eram, assim, pessoas mais próximas a mim, amigas mesmo, sabe? E eu fui colocando em prática tudo que eu tava aprendendo nesses cursos, eu fui colocando em prática com esses 3 alunos. Então, toda aquela prática tava sendo colocada com esses alunos. Chegando no Brasil, eu tinha todo esse embasamento, tanto teórico agora, quanto o prático. Em janeiro de 2024, eu decidi criar a minha própria empresa. Eu criei, assim, eu cheguei no dia 10, no dia 12 eu já tava com o CNPJ criado. E pesquisei no Google, como abrir um CNPJ, eu nem lembrava como eu tinha feito antes, então pesquisei tudo certinho, fiz, e foi aí que eu comecei a minha empresa. Eu já tinha um perfil no Instagram, que é o @ju.teacher. Era um perfil que eu usava já, assim, pra postar coisas meio que esporádicas sobre o inglês. Enquanto eu tava no au pair, inclusive, eu usei aquele perfil
para mostrar como que as crianças falavam inglês, como que eu falava inglês, algumas palavras diferentes. Então, eu usava muito da minha experiência no intercâmbio e o inglês também naquele perfil, era bem legal. Eu usava mais nos stories do que no feed, e hoje é uma coisa que eu me arrependo, eu deveria ter colocado algumas daquelas coisas pro feed, mas enfim, passou, né? E aí, quando eu voltei pro Brasil, CNPJ criado, vários cursos assistidos, eu investi em duas coisas que iam me ajudar, assim, futuramente. A primeira coisa, eu investi na Collab da For English Teachers. A Collab é tipo, eu não diria que é um curso, mas é assim um ambiente colaborativo assim para professores mesmo, onde a gente tem vários módulos, então desde sobre o MEI, sobre finanças, sobre contratos, planos de negócio, captação de alunos, marketing, recursos, e eles têm um Telegram muito legal mesmo, onde tem vários professores e a gente vai sempre jogando as nossas dúvidas, assim, então é meio que uma sala de professores online, assim. Eu acho muito legal, vale muito a pena o investimento na Collab. E, inclusive, quando eu fiz o investimento, eu ganhei uma caneca da For English Teachers e esse caderninho que eu uso até hoje, ó. Pra mim, a Collab é o primeiro passo, assim, pra você se tornar, ter um próprio negócio, sabe? Outra coisa que eu investi um pouquinho depois, acho que uns 6 meses depois, foi a trilha Smart Teacher da Elisa Marques, que também me ajudou bastante a entender sobre o negócio, assim, de forma um pouco mais macro. Investi também na prof do Notion, né, a Juliana Briani. Ela foi, tipo assim, um divisor de águas nas minhas aulas, que foi quando eu consegui aumentar, que foi quando eu criei o AVA dos meus alunos. Eu sempre usei o Notion. Eu já tinha pensado em investir a mais no Notion para poder colocar os meus alunos ali dentro também, mas com ela eu consegui ver exatamente como fazer isso, e realmente eu consegui aumentar o valor das aulas e o valor da entrega também. Então tudo é com contrato, tudo agora é com pacotes. Antes era mensalidade e eu acabava me ferrando em certos pontos, porque às vezes tinha, né, meses que tinham 5 semanas e aí eu acabava recebendo por 4 semanas e tudo mais. Então eu aprendi a fazer um cálculo certo de acordo com os meus gastos. Eu gasto muito, pra vocês verem, eu investi muito em cursos, vários cursos. Só aqui eu já falei pelo menos em 5 cursos, né? Então eu investi muito nisso e eu ainda invisto mensalmente em várias plataformas. As que eu mais gosto são Eloy, né, o L, ou sei lá como que eles falam hoje, mas eu chamo de Eloy. Mas é o L, que é o antigo ESL Library, eu acho. Eu invisto no ESL Brains, no Fluentize, Cool English e Bamboozle. Pra mim são, assim, as mais importantes, além de eu pagar o Notion para ter o AVA dos meus alunos, né? E eu uso também o Azaz, que é uma plataforma financeira, ou seja, eu coloco todos os dados dos meus alunos ali e eles enviam os boletos para os meus alunos por e-mail ou por SMS, dependendo ali do que eu colocar. Então eu gosto bastante. Tem a opção também de colocar no Azaz, tem a opção de colocar, de dar notas fiscais, né, fazer isso. E também tem a opção de você colocar o nome das pessoas no Serasa, tipo, sujar o nome da pessoa caso ela não pague e tudo mais. Por muito tempo ele até avisa, ó, fulaninho de tal não fez pagamento. Isso me ajudou muito na gestão financeira, na parte financeira do negócio. O Azaz, assim, o meu favorito, e o Notion para dar as aulas. São duas coisas indispensáveis na minha forma de empreender. Além disso, eu nunca fico presa somente na questão de dar aulas do tipo, as aulas que já estão prontas ali no Eli ou no ESL Libraries. Eu invisto também na Creativity for Teachers. Eu comprei todos os slides da Creativity for Teachers e me ajuda muito no dia a dia, tipo assim, eu amo. Investi também na Yellow Fox. Então, tá vendo? São muitos investimentos. Eu ainda acho que as minhas aulas são muito baratas,
para a quantidade de material que eu tenho, para a quantidade de investimento que eu faço, assim, mensalmente, mas que me ajudam a dar uma aula de qualidade para os meus alunos. É sempre importante também você entender, né? Isso é uma coisa mais pedagógica, mas você entender o seu aluno para dar a melhor aula possível para ele. Mas em questão de plataformas, essas são as minhas favoritas mesmo. E como prospectar os alunos é uma questão mais de Instagram, de marketing, que você tem que ir estudando. Eu já investi em vários cursos de marketing também, por conta do meu background com publicidade, então eu já sei bastante sobre isso. De vez em quando eu lanço um post no Instagram, na biblioteca de anúncios e jogo por aí. Eu tenho muitos alunos de Curitiba e São Paulo, então são os lugares onde eu geralmente coloco os meus anúncios para focar em Curitiba e para focar em São Paulo. Eu não gosto de focar muito aqui na minha cidade, porque o poder aquisitivo realmente vai ser um pouco menor. Eu sei, por conta disso, tem cursos muito mais baratos presenciais aqui na minha cidade do que as minhas aulas, mas eu também sei em primeira mão, né, porque eu já trabalhei nesses cursos, eu sei em primeira mão que a qualidade não é nada comparada à qualidade das aulas que eu dou hoje em dia. Então, é isso, eu só queria fazer esse vídeo para ajudar as novas professoras que estão por aí. Algumas pessoas me pediram esse vídeo, então eu tenho aqui um pouquinho para vocês de como eu cheguei até aqui. Eu ainda não estou nem perto da onde eu vou chegar, com certeza. Ainda tenho muito para investir, muito para estudar, mas é um dos planos, assim, futuros, né? Quem sabe esse ano ainda fazer contratação de outras pessoas para me ajudarem. Então, também, assim, comentem aqui se vocês têm alguma outra dúvida quanto a ser uma professora empreendedora online. Esqueci de falar, eu uso o Whereby para dar as aulas online, mas também tem a opção do Zoom, só que é um pouco mais caro, né? Enfim, investimentos, né, galera? O Whereby funciona para o que eu preciso hoje. Com certeza o Zoom é uma coisa que eu estou visando no futuro, mas não por agora. Mas o que eu tava falando deixa nos comentários se você tem alguma outra pergunta quanto a isso, quanto ser professora online, trabalhar 100% online, sobre como eu cheguei até aqui, né? Eu ainda quero criar, de fato, uma escola. Por enquanto, estou só eu ali, com algumas turmas, algumas duplas, alguns alunos individuais, mas eu com certeza estou de olho para contratar outras pessoas também, então vamos fazer um networking. Quem sabe a gente não trabalha juntas futuramente. E é isso. Como eu tô postando todo dia, eu vejo vocês amanhã. Bye!